As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. O livro narra a vida de três garotas universitárias em transformação. Elas se conhecem e se tornam muito amigas ao ficarem instaladas em um pensionato de freiras na cidade de São Paulo, em plena ditadura militar brasileira. Além de personalidades diferentes, identificadas na narrativa pela linguagem e vocabulário que cada uma utiliza, as condições sociais das personagens também não são as mesmas, indicando a intenção da autora de ampliar a discussão de temas e realidades diversas na obra. As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Então, em convivência durante o recesso da faculdade, as três jovens se conhecem melhor e fortalecem a amizade ao dividir seus dramas e anseios. O enredo se passa principalmente no quarto de Lorena, o maior e mais aconchegante ponto de encontro das amigas. Contudo, outros ambientes são apresentados por meio das memórias e pensamentos das personagens. Para que seja possível a aproximação e compreensão do leitor de como cada uma sente o mundo, a narrativa é construída pelas três personagens e um narrador onisciente, usando como recurso, muitas vezes, o fluxo de consciência. Por essa razão, a história não é desenvolvida de maneira linear, início, meio e fim. Ainda que haja um desfecho para cada protagonista. O que lemos e aprendemos sobre elas segue o ritmo do desvendar da consciência que elas vão tendo sobre si mesmas. Assim, as histórias internas ganham mais relevância que a história geral da obra. Com valores morais distintos, as personagens representam três tipos de figuras femininas. Então, são três personagens na obra: a Ana Clara, a Lia e a Lorena. Então, vamos primeiro para Ana Clara. Quem é Ana Clara? Ana Clara é uma estudante de psicologia que teve uma infância pobre, com histórico de abuso sexual e dificuldades familiares. Viciada em drogas e desadaptada socialmente, é tida como a figura da jovem desencaminhada e predestinada à vulgaridade e ao trágico. Uma mulher linda, que não apenas desenvolve dependência às drogas, mas também dependência às relações amorosas. Lia, a outra personagem feminina, tem o perfil da jovem militante de esquerda da classe média. Não é pobre, mas tem dificuldades financeiras. A estudante de ciências sociais se mostra uma figura sonhadora, crítica, honesta e bondosa. Consciente dos novos modos de pensar o papel da mulher na sociedade, lendo intelectuais como Simone de Beauvoir, a jovem procura meios de libertar o namorado, que é líder estudantil. Então, As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. A outra menina do livro é Lorena. Por sua vez, é a que melhor representa a elite brasileira. Abastada financeiramente, a estudante de direito possui muitos valores tradicionais. É virgem, deseja se casar e vê um futuro marido como a salvação para seus problemas. Embora tenha tido uma boa educação, cultura invejável e possua traços de delicadeza e graciosidade, a jovem sofre com a lembrança da morte de um dos irmãos, os complexos da mãe com a idade
e os próprios complexos com aparência física. O fim do livro coincide com o final do recesso escolar. Lorena é a única que encerra sua história de maneira menos conflituosa ou trágica, tendo em vista que Ana Clara morre de overdose e Lia acaba tendo de fugir do país. Então, o contexto histórico em que foi publicada a obra. O contexto histórico da obra é o período conhecido como ditadura militar ou governo militar do Brasil. Nessa época, as pessoas eram censuradas e até mesmo torturadas e mortas por possuírem opiniões diferentes do militarismo que administrava o país. Então, 1976 é o período de publicação da obra. Relevância do livro. A obra se tornou extremamente importante por mostrar um pouco da sociedade brasileira na década de 70. Tá gostando do vídeo? Dá um like. Obrigada. Desafiado a censura rigorosa da ditadura militar ao narrar uma tortura. Além disso, trata-se de um livro escrito por uma mulher corajosa o suficiente para retratar de forma primorosa 3 personagens femininas intensas e abordar temas polêmicos para a época, como sexo e prazer feminino. Com esses e muitos outros motivos, As Meninas entrou para o hall dos livros importantes da literatura brasileira, garantindo a Lígia Fagundes Telles a posição de escritora privilegiada. Então, Lígia Fagundes Telles publicou As Meninas. Então, quem foi Lígia Fagundes Telles? Conhecida como a dama da literatura brasileira, por sua postura e relevância na literatura do país, As Meninas foi publicada em 1976, ainda era época do governo militar, tá? Foi até 84, 85. Por sua postura e relevância na literatura do país, Lígia Fagundes Telles é considerada uma autora expoente do movimento literário pós-moderno no Brasil. Ela nasceu em São Paulo em 1923, logo depois da Primeira Guerra Mundial, 1923. A escritora paulistana se interessou pela literatura desde a adolescência, tendo publicado seu primeiro livro aos 15 anos. Formada em Direito e Educação Física, dois cursos superiores, Lígia Fagundes Telles, pela Universidade de São Paulo, a USP. A literatura não deixou de ser parte de sua vida. É um dos grandes nomes femininos da literatura nacional, conquistando diversas premiações literárias, como, por exemplo, o Prêmio Jabuti e o Prêmio Camões. Além disso, Lígia é membro da Academia Brasileira de Letras e foi indicada para o Prêmio Nobel de Literatura em 2016. Então, ela tem a sua importância no mundo, né? Por essa sua obra. Sobre o que fala mais essa obra, As Meninas de Lígia Fagundes Telles. Então, você já está vendo que ela vai contar a história de 3 garotas que vivem num período de governo militar ou ditadura militar, e elas vão contar o que elas passaram, mas elas também vão contar o que elas viveram. Então, aqui a obra imita a vida, né? Ela vai contar um pouquinho do que ela sabe do que aconteceu, ó. Publicada em 1973, As Meninas de Lígia Fagundes Telles é uma narrativa que retrata a vida de 3 garotas que moram em um pensionato de freiras na cidade de São Paulo durante a ditadura militar brasileira ou governo militar. As protagonistas, Ana Clara, Lia e Lorena, contam suas histórias com sonhos, opiniões e problemas de vidas diferentes. Então, elas narram em primeira pessoa cada uma as suas histórias e depois tem um narrador onisciente que vai narrar em terceira pessoa, sabendo tudo. O fato de a narrativa apresentar 3 narradoras e o fluxo de consciência utilizado para que se mostre as distintas personalidades pode confundir o leitor. Contudo, no decorrer da leitura, facilmente é possível perceber que cada uma delas possui uma maneira particular de fazer a sua narração, com vocabulário e linguagens próprios.
Conhecida por sua audácia e premiada, a autora descreve uma cena de tortura muito marcante. No restante do livro, entretanto, é de maneira sutil que ela insere outras questões importantes do período da ditadura, usando os problemas pessoais das personagens para tratar pontos como a liberdade de expressão, a emancipação da mulher. Então, tinha censura no Brasil, né? E a realização pessoal e social das pessoas em meio a um cenário político repressor. Tudo isso fez com que a obra fosse muito bem recebida pela crítica e contribuiu para que a autora recebesse importantes premiações. Então, 1973, tá? 73. Um ano antes, que Chico Buarque lançou aquele livro dos animais, né, da Fazenda, certo? Que também vai falar um pouquinho sobre ditadura militar. Então, As Meninas de Lígia Fagundes Telles. Gostou do vídeo? Dá um like. Já está inscrito no canal? Obrigada. Eu sou a professora Ana, professora de literatura, fazendo vídeo para você se dar bem. Se puder, lê o livro. Se não puder, assiste o vídeo ou outros vídeos que tem também na internet. Um beijão e até o próximo vídeo.